Rua da Viúva. Uma força mística leva embora maridos amados das mulheres. Quem despertou o assassino de outro mundo? E por quais pecados ele está punindo essas pessoas? Bem-vindo ao Psychic Investigations, um canal de histórias verdadeiras e chocantes. Aqui, pessoas que se autodenominam médiums, através de suas habilidades extraordinárias, resolvem casos criminais complicados e enigmas paranormais chocantes. Neste episódio, os médiuns enfrentarão uma força mística desconhecida que tirou as duas pessoas mais próximas de Tetiana Kapitsa, da Ucrânia. A mulher escreveu sobre isso na carta que nos enviou. Algum espírito maligno com o rosto mutilado vive na minha casa. Ele matou meu marido e meu filho. Eu sou a próxima. Me ajude. Tudo começou depois que a família comprou a casa. Ninguém poderia imaginar que a casa se tornaria uma armadilha mortal. A casa era bem antiga e o preço nos serviu perfeitamente. Até sobrou algum dinheiro para reformá-la. No entanto, vários dias depois que a família se mudou, enquanto a filha estava na escola e o marido e o filho estavam no trabalho, Tetiana viu a silhueta com o rosto mutilado. Ela apareceu de repente na porta. Eu estava de pé em frente ao espelho aplicando maquiagem quando vi uma silhueta feminina. Fechei os olhos, mas quando os abri, ela havia sumido. Depois disso, o filho de Tetiana, Vitor, viu a silhueta assustadora na casa. O rosto do espírito estava coberto de cicatrizes. Desapareceu tão inesperadamente quanto apareceu. E no dia seguinte, o jovem foi trabalhar na loja e desapareceu sem deixar rastro. Trabalho em um fundo de pensão. A loja onde ele trabalhava é ao lado. Eu sabia que era o turno dele, então fui lá. Mas me disseram que ele estava ausente. Amigos, parentes e a polícia. Todo mundo procurou pelo Victor, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Tetiana achou que nunca mais veria seu filho vivo. No entanto, 8 meses depois, ele voltou para casa de repente. Ele veio no dia 30 de agosto. Fiquei tão feliz em vê-lo porque ele era meu filho. O homem de 25 anos não conseguia explicar o que tinha acontecido com ele ou onde ele tinha estado. A mãe pensou que Victor tinha sofrido perda parcial de memória. Achei que ele precisava passar um tempo no hospital para ficar bem de novo. Mas na manhã seguinte, a mãe foi informada que o coração do filho parou de repente. Eles me ligaram e disseram: sentimos muito, mas seu filho está morto. Eu queria dizer a ele o quanto eu o amava. Havia muitas coisas que eu queria dizer a ele. Algum tempo depois, o marido de Tetiana, um homem absolutamente saudável, morreu de repente. Fui para a cozinha e o vi sentado, tentando se levantar. Então ele caiu e começou a ofegar. Foi terrível. E aí percebi que ele estava morto. O coração do homem também parou. Não sei com o que comparar esse sentimento. Eu sei que ele não está aqui, mas não consigo acreditar. E então Valéria veio correndo. Ela também tinha ouvido e disse: mãe, chame uma ambulância. E eu queria dizer a ela que a ambulância não ia ajudar. Não muito antes de sua morte, o homem confessou à esposa que, assim como o filho, ele também sentia constantemente a presença de alguém ao seu lado. E tinha visto a sombra de um homem aterrorizante. Ele temia. Sentia que poderia morrer. A mulher está certa de que alguma força sobrenatural com um rosto mutilado levou seus familiares. E foi isso que transformou sua casa em uma casa de horrores. Quando eu deito na cama à noite e está escuro e quieto na casa, eu ouço passos no sótão. É apavorante. É realmente apavorante. Tetiana e sua filha não têm dinheiro para se mudar para outro lugar. E as pessoas se recusam a comprar a casa, onde 2 homens morreram em circunstâncias misteriosas. A mulher tem medo de que a força maligna a leve para o outro mundo a seguir. Se algo acontecer comigo, a Valéria vai ter que viver em um orfanato. Eu imploro aos médiums que me ajudem a entender o que está acontecendo aqui. Os médiums mais fortes do projeto, Zana Shulakova e Rubina Tsibuska, atenderam ao pedido de ajuda da mulher. Tive um sonho muito estranho. Havia um grande lago, um vale e um pequeno caminho. Minha falecida avó estava em pé sobre ele. Ela disse: encontre a cabeça e pare a morte. Vou trabalhar com meu espelho. Uma mulher ajoelhou-se no chão, segurando um jovem nos braços. Ele está com as mãos no coração.
e morrendo. Ouço ela gritar. Ele foi morto e está ao lado dela. Eu vejo a silhueta com o rosto mutilado, segurando uma fatia. Parece o assassinato de um vampiro. Mas qual a conexão disso com Tetiana e sua família? Eu não sei. Mas esse espírito com o rosto mutilado é muito agressivo e perigoso. Ah! Meu Deus! Que coisa terrível! O enorme lustre quase matou Rubina Tsibulska. Foi o espírito. A pessoa segurando a cunha. Olha. Precisamos ter muito cuidado hoje. Os médiuns foram até a casa de Tetiana. A mulher recebe os médiuns junto com sua filha Valeria. Seus amigos e vizinhos também estão aqui para apoiá-los. Olá. Olá. Muito obrigado por vir. Precisamos muito da sua ajuda. Podemos ver o quintal, por favor? Claro! Entra! Eu vejo algum tipo de espírito do outro mundo passar por este portão. Parece a silhueta de alguém. Você viu? Sim, o portão se abre sozinho. Alguma força abre o portão. Quando eu quero sair, a porta se abre. É muito pesada. Sim, é som. Não pode ser vento. E os passos, os barulhos e... Você vê alguém caminhar? Sim. Sim. Isso realmente aconteceu. Eu senti como se alguém estivesse respirando atrás de mim. Como se estivesse me seguindo. Aconteceu mesmo. Me dá sua mão. Quando toquei a mão da Tetiana, de repente vi o espírito do filho dela atrás dela. Seu filho está atrás de você. Sim, eu o sinto. Eu senti um calor quando ele colocou a mão no meu ombro. Foi glorioso. Ele diz: Mãe, eu também sinto sua falta. Victor, filho, eu te amo. E sinto tanto a sua falta. Perguntei ao Victor o que era o espírito com o rosto mutilado que eu tinha levado para o outro mundo e por que tinha feito isso. E ele me mostrou uma mulher. Ela estava gritando histericamente alguma coisa, tipo uma maldição ou algo assim. De repente, Rubina Tsibulska começou a correr para algum lugar. Rubina, espera. O espírito dele entrou por este portão e as pessoas. Parece não haver ninguém lá. Está trancado. Os locais dizem que uma mulher chamada Hannah mora aqui. Tetiana comprou a casa onde ela mora dela. E antes disso, Olé, o filho do vizinho, morava nela. Depois que o homem se casou, ele se mudou para a cidade e sua mãe vendeu a casa. Mas por que o espírito trouxe os médiuns aqui? Conhece as pessoas que moram aqui? Sim. Compramos a casa deles. Eu vejo um homem. Ele está em pé na porta e segurando as mãos no coração. Quem morreu aqui? O tio Kolya, o dono. Seu vizinho é viúvo? Para. Sim, tia Hannah é viúva. Qual foi o Causa da Fim. morte do proprietário é o... Coração. Acontece que o marido da vizinha morreu em 2010. Ele foi dormir à noite e nunca mais acordou. Os médicos concluíram que seu coração parou de repente. 2 homens lá, um homem aqui, e tudo por causa do coração deles. Será que tem a ver com o terreno onde as 2 casas estão? Está ligado a uma mulher. Ela é morena de cabelos e olhos e ela parece uma cigana. Oli é ucraniano, mas a esposa dele é cigana. O Ola é filho do seu vizinho e a esposa dele é cigana. Eu entendi, certo? Sim. Havia algo nessa família que causou um grande escândalo. Bem, era realmente assim. Mas não acho que tenho o direito de te contar isso. Extraoficialmente, Tetiana confessou que depois que comprou a casa, o filho do vizinho deixou a esposa e voltou para os pais, enquanto a ex-mulher dele ficou na cidade. Foi uma grande briga e eu sinto que a situação ainda não acabou.
Houve ofensas e escândalos aqui. Os moradores nos contaram que a ex-mulher de Ola frequentemente ia à casa da ex-sogra e do ex-marido, gritando e xingando. A mulher abandonada queria se vingar dele, mas não sabia que a casa tinha sido vendida. Os parentes dessa mulher se tornaram vítimas acidentais da guerra entre os ex-cônjuges. Essa força maligna é vista não apenas pelas pessoas que vivem nesta área. Eu vi uma sombra passar pela janela. Uma vez. E depois de alguns minutos, foi a segunda vez. Eu não fui a única que viu. Uma outra garota também viu. Qual é o nome daquela garota? Yana. Espera um segundo. Você perdeu seu pai? Fará um ano no dia 17. Ele morreu da mesma maneira? Mas de repente? Sim. Meu pai morreu por causa do coração. Um coágulo se soltou. Outro homem da sua família está morrendo no túmulo. É o irmão do papai, meu tio. Faz 2 dias que completou 6 meses desde sua morte. Ele também morreu por causa do... Sim. Isso é incrível. Em apenas um ano, a garota perdeu 2 homens de sua família. O tio dela teve um ataque cardíaco no túmulo do irmão. Sinto que o pai e o tio dessa garota foram mortos pela mesma força sobrenatural que tirou a vida do marido e filho de Tatiana e do marido de sua vizinha. Mas a garota mora no outro lado da rua e ela não poderia estar ligada às casas dessas mulheres. Então, o problema definitivamente não estava na maldição da cigana. E Jana, o que aconteceu? Em um certo momento, senti uma angústia poderosa, mas não conseguia entender de onde vinha. Quando me virei, de repente vi uma mulher. Tem um espírito de homem atrás de você. Você não vive, você existe. Você o amava muito, mas ele foi embora. Ele te deixou de repente. Essa mulher se chama Yulia e também é viúva. O marido dela, Pavlo, também morreu de repente porque o coração parou. Ele voltou para casa de manhã depois do turno da noite e foi dormir. Às 3h45, eu o encontrei morto. Foi muito difícil. Após a morte do marido amado, a mulher cria sozinha 2 filhos. Uma filha, Valeria, e um filho, Dimitro. Você o vê frequentemente, muito frequentemente. Você vive em um sonho. Eu vivo em um sonho com ele, como se ainda estivéssemos juntos. Ele volta para a casa do trabalho e brinca com as crianças. Ele queria muito um 3º filho. Então, no meu sonho, é como viver 2 vidas. Um está em um sonho e o outro está na realidade. Pavlo tinha menos de 40 anos. Yulia ficou arrasada com a passagem misteriosa do homem. A mulher vive com apenas um pensamento em mente. Por que o pai dos filhos dela, que nunca teve problemas de saúde, morreu tão de repente? Ele nunca reclamou do coração e nunca teve qualquer doença. Fazia exames médicos no trabalho e era completamente saudável. Dê-me sua mão e vamos. No sonho, ele está tentando te avisar que seu filho pode ser o próximo a morrer. Seu filho vê e sente uma ameaça. Tem medo. Dimitro confessou para sua mãe que, assim como seu pai fez antes de morrer, ele vê uma sombra estranha na casa. Com medo de perder o filho, a mulher o mandou para viver com a avó. Ele tem medo de dormir e ficar aqui. Ele ouve batidas nas janelas, passos e alguns ruídos inexplicáveis, embora o quarto esteja todo silencioso. Fiquei chocado. Um espírito surgiu atrás de quase todas as mulheres ao meu redor. Quantas viúvas moram nesta rua? Havia 20 de nós em quase todas as casas. É impossível até mesmo compreender. Há uma viúva morando em quase toda a casa. Depois de um outro funeral, você pensa involuntariamente quem mais restou e quem será o próximo. Queremos paz para a vida. Quase todas as mulheres da rua se reuniram em torno dos médiuns. Elas passaram 2 horas contando aos médiuns sobre seus maridos que morreram repentinamente. Isso é impossível. Uma viúva, uma viúva, uma viúva, uma viúva. Sua rua está inundada de lágrimas. Ela está inundada. Quase todas as mulheres ao nosso redor eram viúvas.
E aquelas que ainda não tinham perdido seus maridos já tinham enterrado seus irmãos ou pais. O espírito maligno com o rosto mutilado caçava apenas homens. O que devemos fazer? Por favor, nos ajude. De repente, Rubina Tsibuska foi até o final da rua e encontrou uma clareira. Meu Deus, eu ouço gemidos. Parece que vem do subterrâneo. É energia necrótica. É como um chamado. Pedi aos moradores para escavar o local. Eu precisava entender de onde vinha o pedido de ajuda. Um crânio. Um crânio. Não toque, querida. Deus, o espírito pode ser muito agressivo. Fomos a uma distância segura para sintonizar e entender quem era aquele homem morto, cujo crânio encontramos. Tive a sensação de estar caindo em uma sepultura. Então os espíritos dos homens começaram a emergir ao nosso redor. Todos estavam magros e exaustos. Como zumbis. Que lugar é este? Por que tantos corpos? Aqui costumava ser Palermo. Eles vendiam drogas aqui. Descobriu-se que esta rua costumava ser notória em toda a União Soviética. Naquela época, era um dos maiores pontos de produção e venda de drogas. Este lugar era até chamado de Palermo, por causa de uma série famosa sobre cartéis de drogas italianos. O comércio estava florescendo. Grandes multidões frequentavam aqui. As pessoas vinham aqui de muletas e até empurrando umas às outras em cadeiras de rodas. Os moradores atuais da rua começaram a se estabelecer aqui em meados dos anos 90. Antes disso, a maioria das casas era ocupada por traficantes de drogas. Viciados de toda parte chegaram aqui pelas drogas. Eles pareciam terríveis. Eram zumbis de verdade. Eram como mortos-vivos. Eles tiravam os corpos dos viciados mortos. Cadáveres 2 vezes por semana. Acontecia o tempo todo. Morriam em toda parte. Quem vendeu as drogas? Por que só vejo mulheres? Foram as mulheres. Meu Deus, é horrível. Era verdade. Tudo horrível. Os homens entregavam as drogas, enquanto as mulheres as faziam e vendiam. As mulheres fizeram e venderam as drogas. As pessoas ainda estão chocadas que, por 10 anos, as autoridades nem sequer tentaram fechar Palermo. Descobriu-se que os corpos dos viciados não foram encontrados apenas na rua, mas também no porão, mas também no lago local, que secou com o tempo e virou um campo. É exatamente aqui onde os médiuns estão agora. Quantos anos nós tínhamos? 9 ou 10, provavelmente. Corremos por todos os corpos d'água e juncos locais. Vimos pessoas deitadas de bruços na água e entendemos que elas não estavam vivas. Eu, pessoalmente, encontrei 2 corpos. Tinha muitos deles meio mortos. No lago, no desfiladeiro ali, em qualquer lugar. Estou falando apenas dos que foram encontrados. E quantos não foram encontrados? Este lago morto. Tenho certeza de que há muitos deles nele. Então, este é o lago que vi no meu sonho. E esta é a cabeça que minha avó estava falando. A força sobrenatural com a cunha nas mãos apareceu aqui. Que tipo de entidade é essa? E por que isso está matando só homens? Lembra que eu te contei sobre uma mulher chorando por um homem? Uma mulher ajoelhou no chão, segurando um jovem em seus braços. Ele está morrendo na frente dela. Eu a ouvi gritando que ele foi morto. Foi bem aqui que aconteceu. Sim. Acontece que as pessoas lembram a história de uma mulher que trouxe seu marido viciado em drogas aqui, porque não aguentava mais ver o sofrimento dele. Ela trouxe o marido aqui para ele pegar seus remédios e se sentir melhor. E ele morreu nos braços dela. Essa mulher entendeu que não podia salvar seu marido viciado da morte. Ela veio com ele aqui, para pelo menos saber onde ele morreu e para enterrá-lo. E no momento em que o coração dele parou, eu a ouvi gritar. Desejo que todas vocês fiquem viúvas aqui e saibam o que significa enterrar os homens que amam. As palavras dela viraram uma maldição. Toda mulher que veio morar nessa rua perdeu os homens que amava. Ajude-nos. Ajude-nos, por favor. Imponha proteção a esta aldeia. Primeiro, precisávamos atrair a entidade para lá. E então fechar com as orações das mulheres.
Jana Shulakova pediu às mulheres locais que a ajudassem a fazer o fogo para o ritual e proibiu estritamente os homens de se aproximarem. O fogo deve queimar completamente. Com ele, a maldição que matou as pessoas também se extinguirá. Muito obrigado de todos nós. É inacreditável as consequências que os crimes antigos dos traficantes trouxeram para esta pequena vila. Há um ditado que diz que você tem que pagar por tudo na vida, e dizem isso por uma razão. Mas o pior é que o preço deve ser pago não apenas por aqueles que fizeram as coisas cruéis ou ficaram indiferentes a elas. Muitas vezes, pessoas completamente inocentes também pagam. Um terrível duplo assassinato. Um menino de 12 anos e sua babá foram brutalmente baleados, e seus corpos foram então colocados numa cama. Quem cometeu essa atrocidade? E por quê? E que segredo o pai do menino irá descobrir? Esta investigação começou quando Olena Kurilova fez uma visita inesperada ao nosso escritório editorial. Há uma semana, tenho sido assombrado por um espírito de um menino de uns 10 ou 12 anos. Ele diz: encontre quem me matou. Ele diz que o nome dele é Maxim. Por favor, veja todas as cartas das pessoas que entraram em contato. Talvez haja alguém chamado Maxim, cujo assassino não foi encontrado. Nós vamos procurar. Nós vasculhamos milhares de e-mails e cartas e, finalmente, encontramos um apelo dos pais de um menino falecido, chamado Maxim. Essa carta chegou há apenas uma semana. Sim, ele, com certeza. É o próprio Maxim. Maxim Seredin foi assassinado no inverno, há 17 anos. O crime ocorreu às 5h30 da tarde, na sua própria cidade natal. O rapaz foi baleado. Como alguém pode levantar a mão contra uma coisa tão pequena e atirar nela na têmpora e depois no coração? Maxim tinha 12 anos de idade. Ele estava cursando o 6º ano do ensino fundamental e nutria uma paixão muito especial pela dança de salão. Nossas vidas giravam em torno da dança dele. Ele sempre ficava em primeiro ou segundo lugar. Ele era cheio de vida, sempre fazendo piadas. Na noite da tragédia, a mãe de Maxim, Vita, estava em outra cidade na inauguração de uma loja de suplementos alimentares. Sua amiga, Oksana Bachesh, uma dona de casa, estava cuidando do filho dela. Oksana também foi morta com Maxim. Em 2 de dezembro, o pai do menino voltou para casa por volta das 18 horas. Ele chamou a polícia e relatou ter encontrado seu filho e Oksana mortos na cama. Eu entrei na casa. A luz estava acesa. Chamei por Maxim e Oksana, mas ninguém me respondeu. Quando entrei no quarto e os vi, pensei que eles estivessem dormindo. Aproximei-me deles. Maxim estava com uma das mãos na têmpora. Toquei na perna dele e disse: Maxim. Então a mão dele caiu e vi os buracos de bala e o sangue. Maxim Sarodin foi atingido por 2 tiros no coração e 1 em cada uma das têmporas. Oksana Bachish foi morta com 2 disparos na têmpora direita. Todos os ferimentos eram fatais. Meu padrasto veio e me disse que minha mãe e o Maxim tinham sido mortos. A mulher assassinada tinha 3 filhos. Ela havia se separado de seu marido muito antes da tragédia. E assim, após sua morte, os filhos ficaram órfãos. Seu filho mais novo contava com 14 anos na época, e sua filha mais velha com 16. Não superamos o choque. O assassino não deixou vestígios ou pistas. Os investigadores locais nunca tinham visto um crime tão perfeito em toda a sua prática profissional. Sem pegadas, sem impressões digitais, o motivo ainda é incerto. O caso segue sem solução. Quem matou o garoto de 12 anos de idade e a babá dele, de 37 anos? Por que e de que forma um garoto menor de idade e uma mulher adulta foram encontrados mortos na mesma cama? Por que alguém faria isso? Qual o propósito? Na minha vida não há propósito. És a única esperança que me resta. Meus caros videntes, eu gostaria que vocês pudessem me ajudar a encontrar os responsáveis por fazerem isso com a minha mãe.
As nossas especialistas, Olena Kurilova e Jana Shulakova, assumem a investigação deste horrível duplo assassinato. Zana, os parentes daquela mulher e a mãe do menino se aproximaram de nós. Devemos nos dividir. Você trabalha com a mãe e eu fico com as crianças. A mãe de Maxim já está à espera de Olena Kurilova perto da casa onde o terrível assassinato aconteceu. Olá. Olá, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Por que eles mataram o meu filho? Como foi que eles fizeram isso? E, acima de tudo, quem foi o responsável? Ele está segurando algum tipo de caixa e ele diz: todos vão morrer se descobrirem. O que será que é? Será que havia algum segredo? Não sei isso. Será que o pai mora aqui? Sim, eu não moro mais aqui. Meu marido mora com a nova parceira dele. Sim, éramos amigos da mãe deles. Sim, completamente. Após a morte do filho que tiveram, o casal se divorciou. Vita deixou a cidade e Vyacheslav, o pai do menino, agora tem uma nova esposa e um filho de 5 anos de idade. A relação entre os ex-cônjuges é, para dizer o mínimo, bastante tensa. Vita suspeita que foi o pai quem matou o filho dela e também a amiga dela. A Vita fazia questão de contar para todo mundo e ela até me disse na minha cara: você matou o Maxim porque ele não era o seu filho biológico. A família tem uma história bastante complicada. Eles tinham 2 filhos, mas o pai do mais novo, Maxim, é outro homem. No entanto, o menino tinha apenas 12 anos na época de sua morte. Quão plausível é que o pai tenha decidido se livrar dele depois de tantos anos? Enquanto isso, Jana Shulakova chegou à casa da família Bakish. Aqui é onde as filhas da Oksana e a sua mãe idosa residem. Alô? Por favor, ajude-nos a entender finalmente o que aconteceu. Perguntei às cartas se Oksana viu o assassino dela. O assassino dela a abordou por trás. Ela não viu o rosto do agressor. Mas é bem possível que ela conhecesse essa pessoa. Consultei o círculo íntimo de conhecidos dela com as cartas. E quanto ao pai? Eles estão divorciados há muito tempo. E ele teve os seus direitos parentais retirados. E a mãe criou os filhos por conta própria. Sim, ela vivia exclusivamente para os filhos dela. Para sustentar as 2 filhas e um filho, Oksana trabalhava muito. E nos dias de folga, ajudava a família de uma amiga, cuidando de Maxim por um pequeno valor. Ela morreu ao lado dele. Eu gostaria de ligar para a Olena. A Jona está ligando, atende. Acho que deveríamos ir ao local onde a morte aconteceu, a casa dela. Concordo. Te vejo por lá. Vocês se conhecem? Sim, nós tínhamos uma amizade muito forte com a mãe deles. Você confiou nela completamente? Sim, completamente. Tem alguém aí em casa? Sim, claro. Alô? Olá a todos. Vamos começar agora. Quando ouvi a voz de Vyacheslav, me pareceu familiar. Isto é muito estranho. Vyacheslav parece ser um homem perfeitamente comum, um empresário de classe média, onde o vidente poderia ter tido contato com ele. A mulher e o menino Correto. estavam aqui. Com certeza. Foi morta na presença dele. De acordo com a autópsia, Oksana morreu alguns poucos minutos antes de Maxim. Portanto, é altamente provável que o menino tenha testemunhado o assassinato dela. A sala estava vazia. O rapaz não estava lá inicialmente quando a agarraram e começaram a torturá-la. Ela estava sozinha. A vidente está na cozinha, onde, de acordo com os investigadores, os agressores atacaram Oksana. Ela estava preparando o jantar para Maxim. A mulher e o menino não estavam na mesma cama quando foram atacados. Os assassinos os juntaram. Estava muito frio. Maxim saiu correndo rapidamente por esta porta. Ele se deslocou para este lado.
Será que tem um banheiro por aqui? Vamos seguir em frente. Não havia banheiro na casa naquela época. Aquilo não estava funcionando. Ele foi ao banheiro que fica ali. Foi ali que o atacaram. Mas ele não sentiu perigo. Mãos masculinas o agarraram e puseram uma faca no pescoço dele. Os investigadores constataram que Maxim tinha sido realmente atacado no quintal da residência. O casaco do garoto estava completamente coberto de lama e apresentava marcas de arrasto. Eles não tinham a intenção de matá-lo aqui. Eles o arrastaram. E a faca está aqui. O sangue espirra. O sangue estava cá. Mãos masculinas, fortes e brutas, e o arrastam com violência para o interior da casa. Ela os ouviu chegando. Ela ouviu os passos deles e o barulho. Eram pelo menos 2 assassinos. Um deles atacou Oksana dentro de casa e, ao mesmo tempo, outro agarrou o menino lá fora. Sinto-me enjoada. Ela estava implorando. Não me toque. Eu tenho filhos para cuidar. E ela caiu no chão. Meu Deus do céu. Eu não consigo mais ficar aqui dentro. Eu não entendi como alguém pôde matar brutalmente uma mulher e uma criança. Por que fizeram isso? Que tipo de monstro fez isso? Há uma sensação estranha na casa, como se algo tivesse sido roubado aqui antes. Tinha um empregado morando aqui. Sempre roubava. Então bati nele algumas vezes e gritei com ele. Será que tudo isso não passou de uma vingança pessoal direcionada a você? Após outro roubo, Vyacheslav finalmente demitiu o infeliz trabalhador. O homem poderia ter realmente buscado vingança? Descobrimos que o homem tinha sido previamente condenado por roubo e furto. As autoridades imediatamente verificaram o ex-condenado e ele confessou ter matado o menino e o amigo da família. Sentia-se um cheiro de medo. As pessoas foram forçadas a assinar confissões. A polícia recebeu 19 confissões de pessoas diferentes. Isso é impossível. O caso teve uma enorme repercussão e a polícia local estava tão ansiosa para resolver o crime de maior visibilidade em seu distrito que pressionou 19 pessoas a confessar o terrível duplo homicídio. Mas por mais que a polícia se esforçasse para incriminar alguém, o duplo assassinato permanece sem solução até hoje. Eu sei de uma coisa. Este assassinato aconteceu por sua causa. Um espírito apareceu atrás de Vyacheslav. Ele sussurrou: "Pai, me perdoe." Mas não era o espírito do Maxim assassinado. Era um garoto mais velho. Quem mais você enterrou? Era o nosso outro filho, o Rostik. Ele morreu em consequência de um choque elétrico. Rostik tinha 27 anos quando morreu. Ele tinha acabado de se casar e estava celebrando o nascimento de sua filha, Maria. Um dia, a luz acabou na casa onde o jovem casal morava. Ele foi ao transformador para ligar a eletricidade e foi morto. Só as orações me mantiveram vivo. Foi assustador. Rostik diz: "Pai, por favor, venha até o meu túmulo." Estamos a caminho do cemitério, onde estão sepultados os 2 filhos do ex-casal. A sepultura de Oksana não se encontra aqui. Ela foi sepultada em sua aldeia de origem. Perdi meus 2 filhos. Não me sobrou ninguém, absolutamente ninguém. Os irmãos estão sepultados em túmulos vizinhos, um ao lado do outro. Ao olhar para essas campas, o coração da mãe se estraçalha, partindo-se em 1000 pedaços. Eu me conectei à energia de Rostik e de novo, ele disse: "Pai, me perdoa. O que ele fez de errado?" Ele sempre arranjava confusão. Ele perdeu meu Audi e meus cartões bancários. Rostik costumava jogar cartas por dinheiro. Ele perdeu tudo o que tinha e acabou ficando endividado. Ele poderia ter conhecido esses assassinos. Rostik poderia tê-los conhecido. Rostik perdeu o carro do pai. Quem sabe o que mais ele perdeu? Talvez alguém estivesse acertando contas. Pelo que conseguimos apurar, Rostik não tinha dívidas graves naquele período. Espírito de Rostik, responda-me. Eu não sou um traidor. O espírito de Rostik... Então, a resposta é não. Pediu perdão ao pai por não ter estado presente para Maxim. Ele disse que desejava muito ter estado lá para o proteger. Rostik estava comigo. Verificou-se que, no momento da terrível tragédia, o casal já estava vivendo separado há 1 ano. O filho mais velho deles, Rostik, havia se mudado para uma outra cidade com a mãe, enquanto Maxim permaneceu junto ao pai.
Ele sempre me trazia tanto carinho, tanto afeto, e esse gesto dele de ter ficado em casa comigo foi algo que eu cheguei a pensar que o Maxim também me deixaria sozinho. Mas não, ele disse a ela: não vou abandonar o pai, eu vou ficar com o pai. O que é ainda mais surpreendente e chocante é que, antes do nascimento de Maxim, o casal havia se separado por um certo tempo. E Vita teve um relacionamento amoroso com outro homem. Ela deu à luz Maxim, que era filho biológico dele, mas posteriormente ela retornou para Vyacheslav, e ele então adotou o garoto. Eu o amei muito por isso. A verdade é que Maxim o amava. Ele era o elo que nos mantinha unidos. Mãe, vamos comemorar o Ano Novo juntos. Sim? Por favor, mãe. Você lhe deu sua alma. De repente, ouvi a conversa novamente, como se estivesse em casa, homens discutindo alguma coisa. Agora as vozes estavam bem mais claras. Eles estavam discutindo sobre dinheiro, e foi aí que a ficha caiu. Será que os assassinos tinham sido pagos pelo trabalho deles? Eles eram assassinos? Mercenários? Se fossem assassinos, então havia alguém que os contratou. Naquele momento, o espírito do menino me ajudou de novo. Ele me mostrou as suas mãos. Ele disse: olhe bem para os meus braços. Aquelas marcas nos braços. O que seriam, afinal? Encontraram fita adesiva e havia pelos do corpo dele na fita. Suas mãos estavam amarradas e depois foram desamarradas quando o puseram lá. Eles o torturaram. Eu tive um pressentimento de que os assassinos torturaram Maxim. Eles mataram Oksana na frente dos olhos dele e eu também ouvi as palavras: se não nos der o que precisamos, nós também o mataremos. O dinheiro guardado em casa permaneceu intacto. Os objetos de valor e o ouro também estavam no lugar. É desconcertante o que os assassinos poderiam ter exigido do rapaz, mas dado que o mataram de qualquer forma, muito provavelmente ele lhes deu o que vieram buscar. O Maxim está a dizer qualquer coisa. Eu vou te entregar a caixa. Ele já me tinha mostrado esta caixa anteriormente. É algo tão pequeno. Todos vão morrer se descobrirem a verdade. Será que havia algum segredo? Eu não sei sobre isso. Maxim estava olhando para o pai dele. Acho que o Vyacheslav percebeu do que se tratava. A caixa está lá em casa, na sua casa. Ele diz que precisamos voltar para a casa. Vamos! Uma faca ensanguentada. Estava debaixo do seu travesseiro? Sob o travesseiro? Não havia impressões digitais na faca. Foi limpa com um pano e colocada debaixo do seu travesseiro. Sim. Quando os investigadores chegaram ao local do crime, encontraram uma faca ensanguentada debaixo do travesseiro de Vyacheslav. Além disso, o homem tinha um revólver consigo. A arma de Vyacheslav foi levada para exame. Descobriu-se que não tinha sido disparada há muito tempo. É uma armadilha, sim. Uma armadilha. Alguém queria você na prisão por ter matado seu próprio filho. Por que fariam isso? Maxim está me mostrando algum tipo de caixa, como aquelas que guardam cartas. Será que é um telefone? É pequena. Espera, eles estão cavando, procurando nas gavetas, ameaçando Maxim com uma faca. Mostre-nos. Aponte com o seu dedo. Onde? Onde? Um disco. É um disco. Um disco de computador? Sim, um disco, isso mesmo. Havia uma gravação nele. A discussão entre homens que ouvi mais cedo naquela manhã em casa era uma gravação do disco. Este disco era de alguma forma de extrema importância. O destino de muitas pessoas dependia dele. Eu também compreendi por que a voz de Vyacheslav me parecia familiar. Eu a ouvi naquele disco. Mas o que tinha no disco? Material comprometedor? Gravação? Sim, sobre o chefe do departamento de polícia do distrito. Eu tinha um parceiro. Nós desenterramos canos de irrigação. O chefe de polícia mandou fazer e nos garantiu proteção. Mas ele não é mais ninguém e não decide mais nada. Nós cavamos e ele nos deu dinheiro por isso. Então você estava roubando? Bem, acontece que estávamos roubando. O cano estava abandonado. Ele nos disse para desenterrá-lo. Pensei bem e decidi que não havia nada de criminoso nisso. Além disso, o dinheiro era bom. Então desenterramos tubos de metal e os vendemos como sucata. Mas por que precisava daquele disco? Foi iniciativa do meu ex-parceiro. Ele disse: o chefe da polícia está a roubar-nos. Vamos arranjar um podre dele. Ele trouxe um gravador para casa, colocou-o na janela e gravou-o numa cassete.
uma pequena. Uma vez, ele veio com um polícia e eles falaram sobre quotas, dinheiro e pagar-nos. O chefe da polícia provavelmente teria ido direto para a prisão. O chefe de polícia detinha um grande poder naquela época, e talvez por isso ele tenha decidido que merecia uma fatia bem maior do que seus cúmplices. E foi precisamente nesse ponto que o conflito de fato surgiu. Vyacheslav e seu parceiro então gravaram material comprometedor sobre o oficial em um gravador de fita. Vyacheslav manteve o disco em sua casa, e de acordo com os videntes, foi este disco amaldiçoado que levou ao assassinato dos inocentes Maxim e Oksana Batich. Será que o Maxim tinha conhecimento disso? Sim, ele fez. Ele inseriu no computador e perguntou: pai, que papo é esse? Cantos? Trilhos? Aparentemente, o menino contou a alguém sobre esta gravação e a informação sobre a existência do material comprometedor chegou às partes interessadas. Foi nesse momento que me dei conta do porquê de terem amarrado o rapaz. Eles o torturaram para que mostrasse onde estava o disco com a gravação comprometedora. Não tenho dúvidas de que o assassinato foi encomendado, mas os assassinos não eram da polícia. O homem tem cerca de 1,70 a 1,75 de altura. Não muito alto, bem magro, ombros largos. Ele tem menos de 40 anos. E não foi a primeira vez que ele fez isso. O assassinato? Com certeza. Quem foi o segundo assassino? Eles são de idades completamente distintas. Um é mais jovem e o outro é mais velho. E o mais jovem é bem mais imprudente. Ele não se importou. Ele simplesmente a pegou e a matou como se fosse algo pequeno e irritante. E o cliente? Por que eu vejo com um jaleco branco em vez de um uniforme de polícia? De jaleco branco? O que o seu policial tem a ver com a medicina? Ele não é um médico. Ou é? Pela reação do Vyacheslav, percebi que ele adivinhou sobre o que estávamos falando, mas permaneceu em silêncio e fingiu não ter entendido. Então, pensei que ele próprio poderia ter começado a acertar as contas com aquele homem. Através de fontes que não podemos revelar, conseguimos descobrir que existe alguém entre os altos funcionários da cidade conhecido como o cirurgião. Recorremos aos policiais de Hones, solicitando que verificassem as informações fornecidas pelos videntes e que encontrassem e punissem os assassinos. Agradeço-lhe do fundo do coração. Caiu-me um peso do coração. Obrigado. A morte horrível de duas pessoas inocentes, um menino e sua babá, foi inteiramente causada pelos ganhos desonestos de seu pai. Uma vingança horrível de um fantasma. Por que o poltergeist está perseguindo uma jovem? Não perca! Os médiums vão desvendar um crime aterrorizante. Esta é Natalia Krivinchuk, da Ucrânia. Ela tem 28 anos e pensa na morte todos os dias. Desde que meu marido Mikhailo morreu, tenho medo de acabar com ele no outro mundo e meu filho ficar órfão. A mulher está convencida de que, após sua morte, Mikhailo levou seu segundo marido para o outro mundo e agora está tentando matar a própria Natalia. Ele apareceu no meu sonho, dizendo que não me daria a ninguém e que eu morreria em breve. Natalia conheceu Mikhailo há 4 anos, mas pouco depois do casamento, o coração do saudável homem de 36 anos parou de repente. A pressão arterial dele subiu. Chamamos uma ambulância, mas o coração dele simplesmente parou. O casal viveu em matrimônio por apenas 1 ano. No momento da morte do marido, Natalia estava grávida de 7 meses. O parto prematuro ocorreu no dia do funeral de Mikhailo. O oxigênio não estava alcançando o bebê. Meus rins começaram a falhar. Os médicos salvaram Natalia e seu filho, mas o menino nasceu muito fraco. Ele é deficiente. Ele tem paralisia cerebral. Mas então encontrou força em si mesmo e se recompôs, porque entendeu que tinha que viver por causa do filho. Constantemente visitando médicos com seu bebê, Natalia frequentemente tinha que chamar um táxi. Um dia, seu velho conhecido, Victor, acabou sendo o motorista deles. Ele começou a ajudar Natalia e apoiar ela e seu filhinho. É difícil encontrar alguém como ele que trate o filho de outra pessoa como se fosse seu, especialmente quando a criança tem deficiência. Natalia decidiu criar uma nova família, mas ela nem podia imaginar que ficaria sozinha novamente. Victor morreu. O coração dele parou. Natalia acredita que foi Mikhailo quem levou Victor para o outro mundo, porque no dia antes de isso acontecer, ele apareceu em seu sonho novamente e disse que não a daria a ninguém.
Eu senti como se estivesse sufocando. Eu estava tremendo muito. A mulher tem certeza de que, em seu desejo de estar com ela, o falecido Mikhailo a levará para o outro mundo também. A primeira vez que esse pensamento ocorreu a Natália foi quando ela sentiu um forte empurrão nas costas em uma academia vazia. Bati com força e não consegui me levantar porque machuquei muito a cabeça. Natalia foi levada ao hospital com uma concussão. Por favor, me ajude. As videntes Yana Passinkova e Olga Kalinova responderam ao pedido de ajuda de Natalia. Tive um sonho muito estranho. Estava de pé em uma sala grande ao meu lado. Havia um casal de recém-casados. Quando me aproximei deles, vi o noivo dando um copo para a noiva. A mulher deu um gole e caiu morta. E o homem inclinou-se sobre ela e a observou morrer. E depois que ela caiu morta, outra mulher apareceu na frente do homem. Em um vestido branco, mas ela estava decapitada. O que vejo é uma estrada e um carro parado nela. Um casal, um homem e uma mulher discute. Eu olho pra frente. Oh, Deus. Há uma criança morta deitada naquela estrada. Isso é inacreditável. A janela abriu-se sozinha. Yana, é o espírito de um homem. Ele está dizendo algo. É tudo culpa minha. Revelar o segredo do assassinato? Do que ele tá falando quando menciona assassinato? Eu não entendo isso. 20 minutos depois, as videntes estão na casa de Natalia. Natalia estava saindo do prédio, e bem ao lado dela, eu vi o espírito de uma menina vestida com um vestido amarelo. Quando ela percebeu que eu estava olhando para ela, a menina desapareceu naquele momento. Eu não podia nem imaginar por que ela tinha vindo. Muito obrigado por concordar em me ajudar. É terrível o que você passou. O cartão do assassinato. O seu Mikhailo era um assassino? Não. Precisamos de algo que pertenceu a ele. Claro. Eu tenho as coisas dele em casa. Esto es increíble. Una maceta se cayó del alféizar. O espírito apareceu. O falecido marido de Natalia, Mikhailo, estava de pé ao lado dela. Senti a presença de Mikhailo. Senti ele me tocar. Ele diz: por favor, pare com isso ou então Artem ficará completamente sozinho. É o nosso filho. Ele está pedindo para que você encontre o homem que é o assassino. Quem é o homem que é o assassino? O espírito de Mikhailo continuava repetindo: eu tenho que ir. Você deve salvá-la. Eu imploro. Eu não sou um assassino. Significa que perigo mortal não vem de Mikhailo? Então, que força está ameaçando a vida de Natalia e já levou 2 de seus maridos para o outro mundo? Isto é o que vejo. Um homem, em pé. Ele te segura assim. Primeiro, ele te segura pela garganta. Dói muito e você está aterrorizada. Fica escuro nos seus olhos. Ele está te estrangulando. Quem é este? É meu primeiro marido, Vitaly. Natalia foi casada com Vitaly por menos de 1 ano. E 1 ano após divorciar-se dele, ela começou a namorar Mikhailo. E assim como os outros 2, o primeiro marido de Natalia morreu em circunstâncias... Vitaly já não está lá. O que isso significa? Ele morreu. Isso é horrível. Esta jovem mulher já perdeu 3 maridos em menos de 1 década. Ele abusou muito de você? Natalia diz que após o casamento, Vitaly mudou rapidamente.
De um marido amoroso, ele se transformou em um verdadeiro monstro. Nós nos divorciamos. Poderia ser o Vitaly quem está levando seus maridos para o outro mundo? Porque ele estava muito zangado com você durante a vida dele. Traga-me a foto dele. Vejo você correr para dentro de uma casa. Pegue uma camisa e leve-a para algum lugar. Alguém lhe disse para fazer algo? Você lançou um feitiço de amor nele? Fui ver uma mulher que lê cartas. Ela distribuiu as cartas e disse que eu tinha sofrimento. Que eu tinha e teria. E me disse para trazer a camisa do meu marido. Natalia decidiu consultar a vidente quando Vitaly começou a se comportar de forma agressiva. Eu queria que ele fosse tão atencioso e prestativo comigo como tinha sido antes do casamento. Ele diz que não foi por causa de magia. Vitaly também foi vítima da mesma entidade. O coração dele parou. Todos os 3 maridos tiveram paradas cardíacas repentinas. Que força é essa que tem levado os maridos de Natalia para o outro mundo? Natalia, quem é a mulher de vestido branco em pé ao seu lado? Mas não há mulher de branco na foto. Não vejo ninguém. Assim como você, ela está usando um lindo vestido branco como uma noiva. No entanto, esta mulher está segurando a cabeça nas mãos. Pense no seu sonho. A mulher decapitada. Que lugar é este? Casamos lá. Poderia estar relacionado ao lugar em que você estava? Vamos. Este é o famoso Castelo Palinok, construído no século XI. Sinto a presença de uma força de outro mundo aqui. Preciso das minhas velas. O que está acontecendo? Parece que alguém derrubou as velas das mãos de Olga Kalinov. Eu vejo a garota de vestido amarelo novamente. Ela é pequena. Ela desapareceu de novo. A equipe do castelo viu os médiums pela janela e apressou-se para encontrá-los e descobrir o que havia acontecido. Meu nome é Oksana. Sou guia turística no castelo. Precisamos encontrar este lugar. Você pode nos levar até lá? Sim, é o pátio superior. Natalia, foi aqui? Havia o espírito da mulher decapitada no vestido branco lá. Não apenas pessoas com habilidades psíquicas a veem. Os turistas afirmam ver algo nas fotos. E eu também já vi. A mulher mora aqui. Ela está ligada a este lugar. Ela diz: estou procurando o noivo e vou encontrá-lo. Ela também é viúva. Ela foi uma mulher muito poderosa. Ela salvou pessoas. Ilona Zriney. Ela comandou a defesa do castelo por quase 3 anos. Ela salvou os moradores da cidade e das aldeias vizinhas. Os historiadores dizem que Ilona Zriney foi uma das poucas líderes militares femininas na Europa medieval. Depois que seu marido foi capturado, ela defendeu seu castelo contra as tropas austríacas por 3 anos. Mas por que ela está decapitada? Ela morreu na Turquia. E no início do século XX, os seus restos mortais foram reenterrados, mas apenas parte do esqueleto foi encontrada. O crânio estava faltando, não estava? Sim. Em 1688, Ilona Zriney assinou uma capitulação porque não podia mais defender o castelo. Depois disso, ela e seus filhos foram levados para Viena. Lá, ela foi enviada para um mosteiro. E o filho e a filha dela foram levados. Mais tarde, ela foi para a Turquia para libertar o marido do cativeiro. A princesa morreu em uma terra estrangeira de uma doença mortal. Quando foi decidido enterrar novamente seu corpo no jazigo da família, descobriu-se que alguém havia roubado seu crânio. Mas por que ela está procurando um noivo?
Ilona diz que esse noivo não é adequado para sua filha. Ele é um inimigo e deve ser temido. Após Ilona Zrínyi capitular, sua filha Juliana casou-se com um oficial austríaco. E Ilona Zrínyi lutou contra o Império Austríaco. O homem matou a filha dela. E agora ela está procurando por ele aqui. Provavelmente. Descobriu-se que o imperador austríaco ordenou a morte dos herdeiros de Ilona Zrínyi para que os descendentes da grande dinastia não crescessem e se rebelassem contra ele. O filho da mulher foi salvo, mas sua filha foi realmente casada com um inimigo. E após o casamento fechado no castelo, ela nunca mais foi vista. Eu sinto que o noivo da garota a envenenou. Ela deseja vingança. Ela diz: você precisa encontrar o homem que é o assassino. Era para você morrer perto deste castelo. Mas outro casal tomou a morte para si. Era para nós fazermos uma sessão de fotos após a cerimônia, mas aconteceu que o cronograma mudou e outro casal foi no nosso lugar. Eles foram no seu lugar e ambos estão mortos. Sim, o carro deles bateu. A cerimônia de casamento de Natalia deveria terminar ao meio-dia. No entanto, seus pais esqueceram as alianças em casa e Natalia combinou de trocar com o casal que viria após eles. Mais tarde, ela soube que o carro com o casal estava indo para a mesma igreja onde ela e seu marido deveriam ir. Mas no caminho, um caminhão colidiu com ele. Os recém-casados morreram no local. Achei que talvez esse casal de recém-casados pudesse estar se vingando de Natalia do outro mundo porque morreram por causa dela. Vamos verificar esse lugar. Um homem aparece na frente do carro dos recém-casados. Ele está morto. Este homem foi atropelado na estrada e seu coração parou de medo. Como nossos jornalistas descobriram, uma morte acidental realmente aconteceu neste trecho da estrada. O motorista do carro em que os recém-casados estavam viajando perdeu o controle e atropelou um homem que atravessava a rua. Após a sua morte, seu espírito ficou preso a este local. Ele para carros com casais apaixonados para encontrar seu assassino, provocando assim novos acidentes. Eu não fiz nada de mal a ele. Então por que eu deveria estar naquele acidente? Você deveria estar lá porque alguma força está te caçando. Você entende isso? É isso que coloca armadilhas tão mortais na sua vida. O espírito desse homem não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com Natalia. No entanto, ainda realizei um ritual para que ele não pudesse mais provocar acidentes. Havia uma razão para sentirmos o acidente. A colisão que aconteceu aqui está relacionada a outro acidente muito terrível. Você perdeu alguém em um acidente de carro? Minha mãe morreu em um acidente de carro. Ela estava em um carro com um homem e eles sofreram um acidente. A mãe de Natalia e sua amiga estavam voltando do trabalho e sofreram um terrível acidente. O carro delas colidiu com um ônibus. O motorista sobreviveu, mas a mulher morreu no local. Sua mãe está aqui e ela quer te abraçar. Ela diz: amor, sinto tanta saudade de você. Mamãe, eu também sinto sua falta. Quando a Olga me abraçou, foi exatamente como minha mãe me abraçava quando eu era pequeno. A mesma força que matou os maridos de Natalia levou sua mãe para o outro mundo. Ela diz: essa força precisa ser parada. Morremos por causa dela. O papai morreu também. É inacreditável. Depois de tudo que Natalia teve que passar, ela também perdeu o pai. Um homem completamente saudável, de repente começou a ter hemorragia interna. Natalia imediatamente chamou uma ambulância, mas os médicos não conseguiram salvá-lo. Ainda dói. Sua mãe diz que você precisa voltar para a sua... Vamos.
Natalia, vejo sua mãe novamente e ela não está sozinha. Ela está segurando uma menina pela mão. Eu vi a menina mais cedo hoje. Ela está vestindo um vestido amarelo. Não consigo entender quem ela é. A garota diz: eu me sinto culpada por matar aqueles que você ama. Ela tem cabelo loiro encaracolado, olhos verdes e está vestindo um vestido amarelo. Eu não sei quem ela é porque ela está matando meus parentes e entes queridos. Ela está ligada à sua família por causa de uma maldição. Que maldição? Quem? Por uma mulher. Mulher. Quieto. A menina. Ela diz que foi morta. Diga-me, quem te matou? Ela diz que foi seu pai que a matou. Agora entendi. Não foi culpa do meu pai. Ele estava dirigindo o carro e essa garota correu para a estrada. Ele desviou, mas ainda a atropelou. Sim, seu pai não quis dizer isso. Foi um acidente. E agora eu entendo que foi o espírito dele que me visitou de manhã. Revele o segredo do assassinato. Vejo uma mulher que se parece muito com você. Ela conta ao seu pai que todos na sua família morram e que meu filho sempre siga a sua família. Esta é a mãe da garota. Essas palavras funcionaram como uma maldição. A criança está sofrendo porque ela é forçada a levar pessoas para o outro mundo e não consegue encontrar paz por causa disso. Água. Tome um pouco de água. Por favor, ajude-me. Vamos tentar quebrar a maldição. Peça perdão do fundo do seu coração. Estou pedindo a você e aos seus pais que me perdoem pelo que meu pai fez. Tenho um filho crescendo e temo pela vida dele. Não consigo imaginar o que faria se isso acontecesse com meu filho. Estou pedindo sinceramente perdão. Já não vejo a menina aqui e não a sinto. Ela deixou este mundo. Deixe-me te abraçar. Você é uma mulher forte. Estou realmente grato a você. Uma história incrivelmente trágica.